Lenin encontrar informações sobre as ruínas do Arcanista no reino de Dambrat, usando um livro que descobrira na decodificação de um mapa. Lenin encontrou agora algo mais da informação que o AI-chip havia copiado. A informação que o AI-chip tinha gravado foi completo, com as informações sobre os modelos de magia que os arcanistas usaram entre outros. Isso incluía até diários pessoais de alguns arcanistas e afins. Havia alguma poesia curta nos dados desordenados, algo que a maioria das pessoas provavelmente ignoraria. Não. No curto espaço de tempo que demorou para a dimensão do bolso desmoronar, a maioria dos aventureiros acharia difícil até mesmo encontrar informações sobre os arcanistas, tendo que virar a cabeça. Apenas alguém como Leilin, que possuía o AI-chip, poderia copiar essa informação. Junto com esses poucos poemas estavam algumas receitas que fizeram com que Leilin parecesse desconcertada. Mesmo que os aventureiros, inconscientemente, encontrassem os recursos que tinham essa informação, eles a ignorariam rapidamente, mas ele era diferente. Com sua experiência anterior quebrando código, ele imediatamente viu que havia algo diferente sobre esses poemas. Eles foram criptografados da mesma maneira e provavelmente vieram do mesmo arcanista. Essa criptografia de alto nível e dificuldade em conseguir os recursos. Os segredos escondidos devem ser surpreendentes. Leilin transferiu a informação para sua mente com interesse. Com sua experiência anterior quebrando código, ele progrediu muito mais rapidamente. Demorou apenas algumas horas para que a informação escondida dentro das frases incompletas fosse exposta diante dele. As coordenadas de um local e um horário específico? Leilin coçou a cabeça. Se eu calcular, ano 37.670 do calendário dos deuses. Isso é daqui a 3 anos. Quando os corvos negros clamarem para a lua de sangue. Está no cânion Simochel, inclinado para o leste de Cygnus. Isso de novo. 1 hora e local específicos. O que parece ser. Esse método de empilhar o espaço fez com que Leilin franzisse um pouco a testa, associando-o a Distorted Shadow. Só ele podia distorcer o espaço e esconder seus itens como desejava, esperando que as pessoas os descobrissem. Mas sombra distorcida já passou pelo seu caminho. Pode ser possível para um arcanista lendário que era seu discípulo. Leilin refletiu sobre isso, enquanto mais informações eram descriptografadas. O que vai aparecer é uma cidade flutuante. Leilin acariciou seu queixo, aparentemente sem acreditar. Uma cidade flutuante não parecia muito aos olhos dele. Os magos da cidade celeste já haviam desenvolvido tal técnica. A cidade flutuava eternamente usando os poderes do cetro dos adeptos, algo que poderia até aumentar a vitalidade de uma única vez. Leilin fez uso desse recurso e até mesmo visitou a sala central de controle do Sky City para tocar pessoalmente no cetro. Ele não achou tão incrível. Não, não é isso. Menciona uma cidade flutuante, pode ser devido a um feitiço arcano que os arcanistas lendários inventaram por si mesmos. É um forte usado pelos arcanistas para lutar contra deuses, e uma das maiores realizações de magias arcanas. Como poderia ser tão fraco? A expressão de Leilin mudou e ele então examinou as descrições dos feitiços arcanos. Logo ele soube que a cidade flutuante dos arcanistas e a nave flutuante de Sky City eram duas coisas totalmente diferentes. Eu vejo, uma verdadeira cidade flutuante alimentada por um núcleo de energia Mise, e precisa da força de uma dimensão de bolso. Na sua fase final, é um forte dimensional. Em tal cidade flutuante, arcanistas lendários seriam comparáveis a deuses. Então terríveis, mesmo os reinos divinos não são muito à frente disso. O flutuante de Sky City pode ser considerado, no máximo, uma versão enfraquecida que não tem essa quantidade de poder, murmurou Leilin. Parecia agora que a cidade flutuante dos arcanistas realmente herdara os conceitos de design e o núcleo dos antigos magos. Sky City foi provavelmente uma cópia de informação incompleta e não autêntica. Era como uma versão desajeitada de um brinquedo feito por uma criança. Interessante! Quando meu corpo principal acordar, eu deveria fazer o Monarch of the Skies fazer pesquisas em meu nome por alguns dias. Leilin rapidamente se decidiu. Dada sua força perto do nível 7, o monarca dos céus não tinha poder para resistir a qualquer coisa. Quanto a isso,
Leilin olhou os recursos em sua mão, suspirando um pouco. A informação escondida nos poemas curtos dizia que um arcanista que estava realizando experimentos durante a queda do Império Netheril havia cometido um erro. Devido a isso, ele saltou a cidade flutuante para um avião perdido. O lendário arcanista, seus alunos e todas as outras formas de vida haviam morrido na cidade flutuante, mas esse avião ainda poderia existir. Devido a este incidente, o Floating City evitou as investigações dos deuses e, felizmente, fugiu. Esse foi provavelmente o único no mundo dos deuses. O arcanista que deixará essa trilha para trás passará a vida perseguindo o auge das artes arcanas e encontrará esse tesouro em ruínas. Ele havia deduzido com sucesso o tempo e a localização que a cidade flutuante poderia retornar. No entanto, ele havia nascido cedo demais. Foram mais de 10.000 anos até a cidade flutuante saltar de volta. Evidentemente, a menos que ele se torne um deus ou se torne um lis morto-vivo, ele não seria capaz de esperar tanto tempo. Por isso, ele optou por deixar as informações e pistas relacionadas para os outros descobrirem. Da herança deixada para trás, o arcanista que descobriu as pistas deve ter morrido há muito tempo. Leilin suspirou. Após a destruição do Império Netheril, as igrejas foram todas em perseguir os arcanistas. Para ser capaz de encontrar isso, o arcanista deve ter chegado ao reino lendário. Isso levou a mais medo dos deuses, e as chances de ele ainda sobreviver eram muito baixos. No entanto, isso facilitou as coisas para Leilin. Uma cidade flutuante que pode rivalizar com os reinos dos deuses? Leilin acariciou seu queixo, olhos cheios de admiração. As antigas cidades flutuantes eram muito poderosas. Houve até registros de arcanistas lendários pilotando-os para atacar reinos divinos mesmo que não fosse para propósitos defensivos e apenas pesquisa. Leilin estava muito interessado no design, núcleo de energia Misi e canhões mágicos. Uma cidade flutuante sem um mestre que pode operar independentemente por dezenas de milhares de anos e até mesmo automaticamente pular de volta para o mundo dos deuses. O núcleo intelectual e o núcleo de energia de Misi devem ser incomparavelmente perfeitos. Tesouros do pico da cultura arcana? Interessante. Interessante. Vou ter que dar uma chance se tiver tempo. Leilin se decidiu. Dezenas de dias se passaram. O tempo estava excepcional naquele dia, e Leilin havia deixado o porão do navio e chegado ao convés. A brisa do mar tinha um cheiro limpo e salgado, e a cálida luz do sol parecia muito confortável. Já fiz registros dos modelos de magia arcana. Todas as informações sobre a cidade flutuante foram deduzidas. Com essas duas partes concluídas, Leilin estava de bom humor. Os cálculos dizem que eu deveria chegar a Porte Vênus hoje. Ele havia saído de casa por muitos anos e estava finalmente voltando. Naquele momento, Barão Jonas, sua esposa, Ernest, Jacob e muitos outros rostos apareceram na mente de Leilin, fazendo-o se sentir emocional. Eu estava apenas em torno do 10º lugar quando saí, mas agora sou um bruxo de alto nível. O mestre Ernest ficará chocado. Leilin deu uma olhada em suas estatísticas. Tornar-se um arcanista havia mudado muito suas estatísticas, e a janela se tornará mais concisa. Ele ainda podia usar os feitiços como antes, e ele também tinha os feitiços para um mago de 15, mas depois de se tornar um arcanista, Leilin agora tinha outra carta na manga ao lado da análise do VAV. Depois de romper um pouco com o VAV, o AI. A análise do chip do VAV aumentou em velocidade. Parece que o VAV tem um controle muito forte sobre magos. Leilin deu uma olhada no AI chip e analisa o relatório do VAV, abaixando a cabeça em pensamentos. Neste momento, o AI. O aviso de chip soou, e as estatísticas de Leilin mudaram mais uma vez. As magias de rank 7 foram consideradas magias do alto escalão. O Ring of Wizardry tinha agora todo o seu efeito, aumentando apenas um único slot para magias abaixo do rank 6 originalmente. Estou avançando muito rápido. Meu equipamento não está acompanhando as minhas necessidades. Leilin murmurou para si mesmo. Felizmente, ainda tenho muitos ingredientes do lendário dragão vermelho que eu posso usar para fazer um novo lote de itens.